Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Érica e a gente vai conversar hoje sobre aspectos sociais da biologia, tá? Dentro da biologia, a gente aponta alguns conteúdos que a gente pode associar às condições sociais, certo? Uma delas são as parasitoses. Mas antes de a gente falar das parasitoses, eu gostaria de falar para você o que é a parasitologia, né? O que é que estuda a parasitologia? A parasitologia é uma ciência, tá certo? Que estuda o parasitismo. E o que é parasitismo? Dá uma olhadinha no slide que eu coloquei para vocês. O parasitismo, tá? De acordo com a Fiocruz, ela dá esse conceito, né? Ele ocorre quando um organismo parasita vive em associação com outro organismo, que vai ser o hospedeiro, do qual retira os meios para a sua sobrevivência, causando prejuízos, ou seja, causando doenças ao hospedeiro durante esse processo. Então, esses organismos podem ser animais, vegetais, fungos, protozoários, bactérias ou vírus. Todos eles podem ser parasitas, parasitar algo, né? Parasitar um hospedeiro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças parasitárias, elas afetam bilhões de pessoas e podem levar o óbito, ok? E quando a gente pode associar essas parasitoses, né, com a questão social? A gente tem os primeiros registros de doenças causadas por vermes parasitários, né, que datam antes de Cristo, né, 5.000 anos antes de Cristo. Olha essa relação, na verdade, dá uma olhadinha aqui para a gente ver, né? A associação de uma doença parasitária. Então, a doença parasitária ela envolve os aspectos biológicos, né, que está associado ao causador, né? As doenças parasitárias estão associadas à questão cultural, à forma como se relaciona, tá certo? Culturalmente, as questões ambientais e as questões econômicas. Então, quando a gente fala de parasitoses, não pense só uma doença isolada. Você vai pensar nesse conjunto aqui, ó. O biológico, que é o agente causador, associado às questões ambientais, culturais e econômicas daquela população. Então, de acordo com isso, nós sabemos que numa população, esses pontos aqui são essenciais, tá? Para que a gente evite uma doença. Como, Érica? A questão do saneamento, a questão da participação comunitária, a questão do diagnóstico e tratamento e a educação sanitária. Então, uma população que ela não tem um saneamento adequado, que a gente não tem a comunidade participando, tá certo? Dos processos de limpeza, né? Que inclusive eu até coloquei para vocês, né? Essa associação aqui, ó, né? Dos resíduos, alimento, ar, água, tudo envolvido com a questão da doença. Então, se a gente tem uma população que ela não está organizada quanto a isso, né? Quanto à questão dos resíduos, a forma como é descartado os resíduos, a forma como é comportado esse resíduo, né? Então a gente vê muito lixo espalhado, a gente vê muito lixo nos rios, na água, a gente vê muito lixo perto das casas, tá? Alimentos, quando há muito desperdício de alimento, a forma como é liberado esse alimento, muitos desses alimentos são, como é que se diz? Chamam a atenção de alguns animais, como é o caso dos ratos, tá? Então, a forma como eu coloco o alimento, eu posso estar chamando ratos, baratas, certo? E tudo isso aí envolvido, água com resíduos, a forma do alimento, né? A qualidade do ar e o próprio homem, né? Que ele tem o controle sobre tudo isso. Isso a gente vai ter várias doenças associadas. Então, as doenças associadas com a questão social, elas são, assim, muito comuns, tá certo? Se a gente perceber aqui nesse mapa que eu coloquei, é um mapa que fortalece, tá? De acordo com o IBGE, essas áreas todas aí, achurada, né? Toda pintadinha, são de regiões locais do Brasil que tem muitas parasitoses, né? Que tem muitas ocorrências de endemias associadas ao saneamento, associado à falta da educação sanitária, né? A falta de diagnóstico e tratamento de algumas comunidades e da participação da comunidade, ok? Mas para a gente falar de parasitose, a gente precisa conhecer
os parasitas. Então, quem são os parasitas, tá? A gente classifica os parasitas de acordo com a associação que ele faz com o hospedeiro, tá? Então, existe parasita obrigatório, parasita facultativo e parasita que a gente chama protelianos. Os obrigatórios são aqueles parasitas que sobrevivem, só vão sobreviver quando estão associados a um hospedeiro. O exemplo, os vírus, né? Que a gente fala que os vírus são parasitas obrigatórios, porque eles só conseguem viver, né, e ter uma reprodução dentro de uma célula. Então, ele sobrevive só com seu hospedeiro. Então, é um parasita obrigatório. O parasita facultativo é quando ele não depende do hospedeiro para sobreviver, tá? Então, algumas bactérias e animais parasitas, como os vermes, eles não dependem do hospedeiro para sobreviver. E os protelianos é que eles são obrigatórios na fase larval. Então, na fase de larva, eles são obrigatórios estarem associados ao hospedeiro, mas quando eles se tornam adultos, eles se tornam a forma facultativa, ele não depende do hospedeiro para sobreviver. O exemplo são algumas vespas, tá? Esse tipo de inseto. A gente pode classificar também os parasitas, se eles são parasitas diretos ou parasitas indiretos. Parasitas diretos são aqueles que possuem apenas um único hospedeiro, e a gente pode chamar também de monogênico. Ele só tem um hospedeiro para cumprir o seu ciclo de vida. Parasitas heterogênicos, que também podem ser chamados de parasitas indiretos, são aqueles que apresentam mais de um hospedeiro. E aí a gente tem o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário participando do ciclo de vida desse parasita, tá? Quanto à localidade em que se localizam um hospedeiro, a gente pode classificar eles em sendo endoparasitas, ectoparasitas e hemoparasitas. Endoparasitas, o nome já diz, dentro, são aqueles que se alojam no interior do organismo do hospedeiro, exemplo, os vermes. Ectoparasitas, aqueles que se fixam na superfície do corpo do hospedeiro, não sendo encontrados no interior do organismo, exemplo, o carrapato, é um exemplo muito claro de um ectoparasita, ele parasita fora da célula do hospedeiro, né? Na superfície do corpo do hospedeiro. E hemoparasitas são aqueles parasitas que vão estar interferindo dentro da corrente sanguínea, se alojam na corrente sanguínea do hospedeiro. O exemplo é o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário, gente, que fica dentro do sangue, né? E é o que causa a doença de Chagas. Então é bom a gente saber essas classificações dos parasitas para a gente entender um pouco mais dele, tá? Então vamos falar agora das principais parasitoses aqui no Brasil. Nós temos uma muito comum, que é a ascaridíase. Ai meu Deus, Érica, ascaridíase, eu nunca vi esse nome. Ascaridíase, gente, tem como agente causador a Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, tá? Então, a doença causada pela lombriga é chamada de ascaridíase. É muito comum, é mais comum que você imagina ter essa doença aí, tá bom? E ela causa o que, Érica? Causa dor abdominal, diarreia ou até então manifestações pulmonares, que é um tipo específico da ascaridíase, quando o ciclo do verme ele vai participar também das questões respiratórias. Então a pessoa tem muita tosse, a pessoa tem problemas também no pulmão por causa desse verme. Então a lombriga não só dá na barriga não, tá certo? A gente também tem um exemplo de manifestações pulmonares. A transmissão é transmissão direta. É por ingestão dos ovos, né, infectados, né, os ovos infectados de parasita, que podem vir do solo, da água ou alimentos contaminados com fezes humanas. Então, você se alimentar, você beber água que esteja contaminado com fezes que tenham os parasitas, que tenham os ovos do Ascaris lumbricoide, você pode adquirir a ascaridíase. Então, algo muito interessante é que vermes adultos de Ascaris lumbricoides, em grande número, podem ocluir o intestino. Ai, meu Deus do céu, como pode chegar a esse ponto? Mas existe, gente. Quando os vermes se multiplicam demais, a pessoa não se trata, não há um tratamento, uma organização, né, desse indivíduo, esse intestino ele pode ocluir, tá certo? E formar o que a gente chama bolo de Ascaris, muitas lombrigas no intestino dessa pessoa.
tá? Então, o ciclo de vida do Ascaris lumbricoides, né, foi isso que eu falei, né? O material solo, água, alimentos contaminados com fezes, que tem os ovos, né? Você faz a ingestão desse alimento, então por isso a importância de lavar bem os alimentos, tá certo? Para tirar tudo que possa ter de ruim ali. Nesse caso, os ovos do Ascaris lumbricoide. E dentro de você a gente vai ter a eclosão desses ovos com a liberação das larvas. As larvas, que é como se fosse os adolescentes, né? As criancinhas, né? Crianças e adolescentes do verme, e o verme adulto, macho e fêmea, dentro de você, vai se reproduzir, a fêmea vai engravidar e vai liberar vários ovos, certo? E continuar aí todo esse ciclo. Então, qual é a prevenção para essa doença? A prevenção é ter uma higiene pessoal, uma educação sanitária, que é sempre importante, que eu já falei para vocês. É importante a gente ter educação sanitária. A educação sanitária nossa, a educação sanitária que a gente passa para o outro e que a gente possa ter uma comunidade com a boa educação sanitária. Saneamento básico, que o nome já diz, é básico, né? É ideal que toda a população, todo grupo populacional tenha um bom saneamento. E a importância do tratamento dos doentes, no caso, as lumbricoides são os vermífugos, né? Então são remédios que vão matar os vermes, ok? Isso aí é muito simples de adquirir, posto de saúde, são remédios baratinhos para o tratamento do ácido lumbricoide. Outro tipo de parasitose é uma ancilostomíase, ou chamado de amarelão. O amarelão é causado pela Ancylostoma duodenale, ou o verme também Necato americanus. São duas espécies que podem causar o amarelão. O amarelão ele tem como sintomas dor abdominal, diarreia, perda intestinal de sangue. Por isso o indivíduo ele fica muito amarelo, razão pela qual a doença é chamada de amarelão. Tá? Porque como ele perde muito sangue, por que, Érica? Essa perda de sangue veio de onde? Olha a foto do maldito verme. Na boca do verme, a gente pode dizer assim, a estrutura bucal do verme, ele apresenta como se fossem pequenos dentes. Esses dentes se aderem na parede intestinal e começa a causar sangramento no intestino. Então, a pessoa que tem hemorragia intestinal, perda de sangue pelas fezes, por isso, normalmente são pessoas anêmicas, né? Anemia ferropriva, perda de sangue. A transmissão é como, Érica? A transmissão ocorre por via percutânea. Que é isso, via percutânea? É quando você pisa, tá certo? Nos ovos ou nas larvas, principalmente pelas larvas, e isso aí vai entrar pela sua pele, tá? Mas só desse jeito, Érica, percutâneo? Não, também pode ser contaminação oral, né? Por água ou com alimentos que estejam contaminados com ovos ou larvas. Eu coloquei aí uma fotinho, né? Vocês estão vendo um bonequinho. Isso aí é Jeca Tatu. Jeca Tatu, um personagem de Monteiro Lobato. O personagem Jeca Tatu, ele é o característico de uma pessoa com amarelão. Na historinha, é falado que Jeca Tatu, ele tinha amarelão. Por isso ele vivia mais triste, cabisbaixo, amarelo, em virtude dessa doença que ele tinha, ancilostomíase. Aí do lado tem a foto do ovo, né? E como eu falei para vocês, né, a estrutura do verme com essa boca horrível, que destrói as paredes intestinais. Mais à frente, né, mostrando o ciclo, tá certo, desse verme, né? A larva, que você se contamina através da sua pele, então no solo a larva penetra na pele, por isso é uma doença muito característica de agricultores, porque normalmente estão descalços no solo e tem a contaminação com esse verme. A prevenção, a educação sanitária, o uso de calçados é muito importante, principalmente em área com areia, né, barro, é adequado que você esteja calçado, tá? Saneamento básico e tratamento das pessoas infectadas. Outra parasitose, que a gente tem alguns para a gente dar uma olhadinha hoje, é a teníase e a cisticercose. Acho que você já ouviu falar, né, dessa doença. Teníase é causada pela tênia,
tanto a tênia sólio como a tênia saginata, que é conhecida como solitária. Então, a solitária, a teníase, e aquele verme por dentro é o verme do porco, é o verme do boi. É isso mesmo. É quando você come carne de boi ou de porco que esteja contaminado com larvas do verme. É um verme horrível e terrível, gente. Pode chegar até mais de 10 metros de comprimento. A tênia, ela pode crescer demais, tá? Olha a estrutura da cabeça dela. Então, além dela ter esses espinhos que também perfuram o intestino, ela tem ventosas que ela adere mesmo no seu intestino, tá? Desculpa. A tênia, ela tem tanto ventosas, né, como essas espículas, porque ela começa a se alimentar, né, a lhe parasitar de uma forma que ela vai retirando material, nutrientes para o seu próprio corpo. Por isso o povo brinca, né? Menino, que fome é essa? Tá com a solitária, é? Porque normalmente quem tem a solitária, ela nunca está satisfeita, porque ela está comendo por ela e está comendo também para o verme, tá? Mas não brinca com isso não, porque a solitária é terrível, a solitária de verdade, quem tem é terrível, tá? Então vocês podem observar também que ela tem no corpo dela, né? Olha uma olhadinha aqui. Proglótides, que é os pedacinhos do corpo dela, onde são cheios de ovos. E quando há eclosão disso aqui, libera mais ovos de tênia e continua o ciclo. Dá uma olhadinha nesse ciclo aqui, tá? Que pode acontecer tanto no porco quanto no boi. Quando essas proglótides elas são liberadas e os ovos são liberados, o que acontece? Esses animais, eles comem esses ovos, tá? E dentro deles, esses ovos liberam larvas que ficam aderidas à musculatura do animal. Aí você compra uma carne de mal procedência, não assa direito, come a carne mal passada e corre o risco de se alimentar dessas larvas contaminadas e você desenvolver o verme adulto no intestino, tá? Então a prevenção é cozinhar ou assar bem a carne de boi ou porco, né? E ter hábito de higiene e saneamento básico. E existe a cisticercose, que também é causado pelos mesmos vermes, que agora, em vez de você se alimentar da larva, você se alimenta dos ovos. E esses ovos podem parar no seu cérebro, tá certo? Então, no cérebro, pulmão, coração. E a causa, gente, de muitos problemas, cegueira, problemas de tonturas intensas. A pessoa pode chegar até a ficar sem mobilização, sem andar e causar problemas gravíssimos no sistema nervoso central, em virtude da ingestão dos ovos, tá? Existe também a esquistossomose, que eu acho que vocês também já ouviram falar, que é causado pelo Schistosoma mansoni, que é característico pela barriga d'água, né? Olha essa foto terrível, você vendo aí o aumento do fígado e do baço, né? Que é tudo causado pelos vermes Schistosoma mansoni. E como é, Érica, eu pego isso aonde? Normalmente está associado ao banho de rio, porque lá a gente vai ter o hospedeiro, o intermediário deles, que são os caramujos. Dá uma olhadinha aí. O caramujo, ele libera uma lava, que essa lava entra na sua pele, né, causa uma coceira, por isso que a gente toma muito banho de rio, depois tem uma coceira, possivelmente seja a lava do schistosoma. Essa lava vai habitar no intestino, se tornar verme adulto e ter a doença. Então a prevenção é evitar banho em rios e lagos, tá certo? Ter um saneamento adequado, porque as pessoas não podem defecar perto dessas regiões, certo? Porque toda vez que há a liberação de fezes contaminadas perto de rios e lagos, o risco de ter esse verme é bem comum. Tá bom? Então existe também, rapidinho para a gente terminar, a enterobiase, a oxiurose, que é muito comum em crianças, que acontece coceira na região do ânus, tá? Reto oral, né? Criança tem muito, porque a criança ela não tem esse controle nessa auto-infecção, então ela coça, às vezes passa na boca, coça de novo, tá certo? Então é causado pelo enteróbios vermiculares. Nós temos esse ciclo que vocês estão vendo aí, né? Reto anal, oral e reto anal, e aí continua.
Então tem que se trocar roupas de cama regularmente, tratar os membros da família e ter hábitos de higiene pessoal. Outra para a gente encerrar, filariose, que é causado pela Wuchereria bancroft, né? É a conhecida como elefantíase, porque essas larvas, elas se acumulam nos vasos linfáticos da pessoa e começa a ter esse inchaço, porque começa a destruir os vasos linfáticos. E quem é o vetor, Érica, causador? A maldita muriçoca, tá? Então, se a muriçoca estiver contaminada, ela passa as larvas para o seu corpo e continua esse processo, tá bom? Existe também a amebíase e giardíase, que não são causadas por vermes, mas por protozoários, que as duas, gente, têm essas características, que é a alimentação inadequada, né, de frutas e verduras mal lavadas, e você ingere esses cistos, que causa o que, Érica? Causa dores intestinais, certo? Então, gente, pra gente encerrar aqui, né, eu quero deixar o recado para vocês. Se cuida, tem uma higiene legal, tem um saneamento legal e tudo isso vai evitar a parasitose para você, tá certo? Obrigada, até a próxima!